Qual é o sentimento em relação ao teu sonho? Primeiro, é pedir, é intencionar, é desejar. Mas isso não vai adiantar, isso não vai realizar o teu sonho, porque se realizasse o teu sonho, você já teria aquilo que você quer e não precisaria estar aqui agora nesta live. Você não precisaria estar. Então, em todo o nosso treino, aprender sobre isso é se tornar um com o teu sonho. Porque no momento em que não há diferença entre você e o teu sonho, não há como a mente não tornar aquilo realidade. E quando você vai se apaixonando pelo sonho, é essa frequência que você emana que faz com que você sintonize eventos, atos, acontecimentos que vão fazer com que você realize esse sonho o quanto antes. Talvez seja um contrato que vai chegar, talvez seja uma pessoa que você vai conhecer, talvez seja alguma coisa que vai acontecer para que você se aproxime mais ainda. Então, no momento em que você tiver desejado, intencionado e pedido, simplesmente entra no campo. O que acontece com as pessoas nesse passo? A pessoa, ela não confia, ela não tem conhecimento sobre as leis, sobre a cocriação, sobre o poder que ela tem, e ela não confia, então ela resiste. Resistência tem frequência de falta. A resistência, eu resistir ao processo, eu impeço com que a cocriação aconteça. Eu simplesmente desmaterializo o meu sonho, porque eu estou resistindo, eu estou brigando com o processo. Hoje eu quero, mas eu duvido. Eu quero, mas eu duvido, tá? Então, o que você precisa sentir? Você precisa sentir, eu mereço, eu estou pronto, eu posso, eu consigo, eu mereço. Anota essas palavras, eu mereço, digita essas palavras, comenta essas palavras. Eu mereço, eu estou pronto, eu posso, eu consigo. E você pode ativar isso em você. Você pode falar para você o tempo todo, eu mereço, eu estou pronto, eu posso, eu consigo. Eu mereço, eu estou pronto, eu posso, eu consigo. São reprogramações inconscientes extremamente muito poderosas. E essas reprogramações, quando você vai repetindo e repetindo, a repetição faz com que o nosso cérebro, ele se reprograme. A reprogramação acontece pela repetição. Então você pode criar um mantra para você, que é, eu mereço, eu estou pronto, eu posso, eu consigo. E vá falando isso para você e vai falando porque você vai criando comportamentos e atitudes que te façam o tempo todo sentir merecedor, que você está sempre pronto para qualquer oportunidade que acontecer, que você pode fazer tudo aquilo que aparecer para você, como também você consegue tudo. E essas palavras, gente, elas vão te deixar em posição de recebimento. Bingo! Elas vão te colocar em posição de recebimento, em posição de receber. Não adianta você pedir, você precisa estar em posição de recebimento, porque na hora que isso chegar, você precisa estar pronto para receber aquilo que você deseja. Senão você está em posição de resistência. A todo momento na resistência, a todo momento numa situação de ataque, de reclamação, de julgamento, de não entendimento, numa posição realmente de resistência. E aí nada chega até você e você vai continuar reclamando que não funciona, que não existe, que não é assim, mas você não seguiu realmente o passo a passo. Então o que você pode fazer aqui? Ativar essas palavras. Quando você digita, este conhecimento, ele vai passar. Quando você digita, é a mesma coisa que você escrever, mas tem mais poder ainda escrever. Então, pega a tua caneta, pega teu papel e escreve. Porque ao escrever, nós vamos passar pelo ver, pelo ouvir, porque eu falo esse decreto. Eu falo ele mentalmente, eu já vou falar de novo, mas os colegas já estão falando. E eu tenho auditivo, visual, sinestésico, que é eu mereço, eu estou pronto, eu posso, eu consigo. Vejam o poder que tem isso. Eu mereço, eu estou pronto, eu posso, eu consigo. E é importante escrever, tá? Pode digitar, mas depois escreve. Porque nós vamos passar por 3 canais sensoriais de reprogramação mental. O ver, o ouvir e o sentir. O sentir, que é o escrever, que é o movimento, que é a fisiologia.
O ver que está vendo aquilo que eu escrevo e o ouvir porque eu falo. Ao falar mentalmente, eu posso, nananã, eu também estou ouvindo o meu diálogo interior. Então, tem muito poder e se você continuar escrevendo isso, você vai estar assinando nas suas células que você consegue tudo, que você merece tudo, que você está pronto para tudo, que você pode tudo, que você consegue. Eu mereço, eu estou pronto, eu posso, eu consigo. É lindo. É muito lindo, tá? Perfeito? Então, eu mereço, eu estou pronto, eu posso, eu consigo. Gente, eu acho que eu repeti esse comando para mim ao longo dos anos, no meu processo de reprogramação mental, eu acho que mais de 50 mil vezes. Se eu vou calcular quantas vezes eu repeti isso mentalmente, uma atrás da outra, ao longo de muitos anos, né? De repetir, eu mereço, eu tinha que trabalhar merecimento. Eu tinha que trabalhar que eu estava pronta para qualquer oportunidade. Por que o meu comando era merecimento? Primeiro, o merecimento porque eu não me sentia merecedora de nada. Lógico, vítimas, quem vibra na culpa, na vitimização, numa frequência baixa, não se sente merecedor. Outra, eu estou pronta. Por que eu falava eu estou pronta pra mim? E precisava me convencer que eu estava pronta pra tudo e hoje não importa o desafio que eu tiver que enfrentar, eu estou pronta. Porque eu queria ser rica, vamos supor, eu queria realizar os meus sonhos. E quando de fato a oportunidade conseguia chegar até mim, eu me sabotava. Eu literalmente me sabotava, tá? Quanto tempo até você começar a cocriação? Já respondo. Então a oportunidade chegava, e quando a oportunidade chegava até mim, eu me sabotava. Então, por exemplo, eu queria muito prosperar, eu precisava de dinheiro, e aí eu tinha um convite para fazer uma palestra, tá? A palestra era de graça, eu não ia. Porque eu tinha que pagar a minha passagem aérea, mas eu não tinha dinheiro para a passagem aérea. Então eu dizia não. E eu deveria ter ido, tá? E eu já vou falar por quê. Ou acontecia o seguinte, eu era convidada para dar um treinamento ou uma palestra, me sentia insegura e incapaz e inventava uma desculpa, que eu tinha um outro evento nesse dia e tal, mas na verdade eu estava me sabotando porque eu me sentia incompetente, despreparada e insegura para assumir aquele desafio. Aí eu compreendi a posição de recebimento, de que eu pedia, fazia tudo, mas nada acontecia. Eu continuava reclamando que as coisas não aconteciam, mas as coisas não aconteciam 100% por culpa minha. Assuma a responsabilidade que a culpa é tua. Sim, a culpa é tua, não é que não funciona, não é que não está acontecendo. Acontece que você pede, mas quando a oportunidade chega, você simplesmente não aceita, você resiste, você manda embora. Você quer que a oportunidade chegue, né? Eu também era assim, tá? Eu era igual a você. Você quer que a oportunidade chegue do jeito que você quiser. Puta que pariu, que bofetão. Pá! Vamos de novo? Você pede. Enche o saco do universo. Pedindo o tempo todo. E depois reclama que nada acontece. Mas o universo não consegue te entregar. Imagine que você comprou algo pelo correio, com carta registrada. E o carteiro só pode te entregar, o correio só pode te entregar se você estiver em casa, porque você tem que assinar. Mas toda vez que ele bate na porta, você não está. Como é que ele vai te entregar? Então, na verdade, você quer que o carteiro chegue na hora em que você está. Mas o carteiro vai chegar na hora dele. Então, você quer que o universo te entregue aquilo que você está pedindo do jeito que você quer. Mas você não é o universo vai entregar do jeito que você precisa. Puta que pariu. Então, na verdade, quando a oportunidade chega, por exemplo, eu queria ser uma palestrante, eu queria ser uma treinadora. E aí, de repente, o universo me entregou exatamente aquilo que eu precisava para ser um sucesso. Aonde me convidam para dar uma palestra de graça, em São Paulo. Mas isso não era o que eu queria. Eu queria ser paga. Eu queria ganhar dinheiro. E olha que absurdo. Olha que absurdo. Essa pessoa me convidar a palestrar de graça. Quem que ela pensa que ela é, essa infeliz? Não é assim que fazemos? E ainda eu pagar a passagem aérea? Gente. Se você quiser ter valor e cobrar algo pelo teu trabalho,
inicialmente você precisa mostrar que você tem valor. As pessoas precisam conhecer o teu trabalho. E palestrar gratuitamente, pagar para palestrar, sim, é o melhor caminho para as pessoas reconhecerem quem você é, te aplaudirem e você ter prova social, ser reconhecido, ser admirado e crescer cada vez mais. Esse é o caminho. Se você quer ser gerente de vendas, você vai ter que ser vendedor primeiro. Mas ninguém quer fazer a jornada, não é? Você quer ser rico, mas não quer pagar o preço para ser rico. E aí quando eu fui compreendendo isso, eu falei para mim e jurei para mim que eu tinha um acordo comigo, que eu aproveitaria absolutamente todas as oportunidades que chegassem. Todas. Tudo que chegasse até mim, não importa o que fosse, por pior que fosse. Eu diria sim. E eu fiz um acordo comigo, que eu me colocaria em recebimento, em posição de recebimento. E eu aproveitaria absolutamente todas as oportunidades. Eu tinha 2 problemas. Querer receber aquilo que eu estava pedindo do meu jeito, mas não é assim que funciona o universo. O universo vai te entregar do jeito dele, e o jeito dele é aquilo que você precisa. Puta que pariu. Talvez você queira ser milionário. E ele vai te entregar uma dívida instantaneamente. Pergunta por que eu sei disso. E quem imaginava que essa dívida e todos esses problemas de escassez, exatamente quando eu fechava os olhos e queria ser milionária, continuava com dívidas e com escassez e com problema financeiro, foi justamente o que me tornou milionária hoje. E talvez se lá atrás eu tivesse recebido um dinheiro com uma mente pobre e miserável, eu já teria perdido tudo e voltado a estaca zero. Para ser milionário, você tem que ser milionário. Para ter milhões, você precisa ser milionário primeiro. E talvez uma dívida, um problema que venha e aconteça do nada, que você não entende, você grita, briga, esperneia, era exatamente aquilo que te tornou mais forte. Continuou limpando as tuas crenças, continuou, deu a volta, conseguiu e vai embora. Mas nós queremos os milhões na conta, mesmo com uma mente miserável. Eu tinha esse problema, eu tinha um outro problema, que era não me sentir segura e preparada, e sabotava todas as oportunidades que chegavam. Eu dava um jeito, mas eu era tão esperta, gente. Eu era tão esperta que eu me sabotava, mas de tão espertinha que eu era, eu tentava deixar aquela porta aberta. Porque eu jamais ia dizer que eu não tinha competência, segurança ou cacife, capacidade para fazer aquela proposta que tinha me oferecido. Eu simplesmente eu dizia o seguinte: nossa, que incrível, que demais, que maravilhoso, só que nesta data eu não vou poder. Mas me chama para uma outra oportunidade, fica as portas abertas, meu Deus, qual que é a próxima data? Era todo um discurso que eu tinha fantástico para deixar aquela porta aberta. Foi quando eu entendi isso que eu comecei a aproveitar todas as oportunidades. E aí, numa dessas oportunidades que me ofereceram uma palestra, e eu cheguei a falar que não, já contei essa história muitas vezes, eu cheguei a falar que não, porque eu me senti verdadeiramente insegura. Era um congresso médico, onde eu iria palestrar sobre física quântica, frequência e vibração para cientistas e médicos. No momento eu achei, uau, meu Deus, cheguei no auge da minha profissão. Que incrível. Eu falei, uau, lindo. Em seguida eu liguei falando que havia visto a minha agenda e eu não teria disponibilidade para aquela data. Era mentira. Só que nesse momento eu já havia assumido o compromisso de aproveitar todas as oportunidades. E aí, durante a noite toda, eu me fortaleci, fiquei braba comigo, fiquei, completamente arrasada porque tinha me sabotado, e eu falei, cara, eu vou fazer. E eu no dia seguinte, eu liguei para essa pessoa e falei que se eu ainda pudesse palestrar, eu aceitava a oportunidade, porque eu havia conseguido dar um jeito na minha agenda. E aí a pessoa falou que sim, ele falou sim, tudo bem. E daquele dia que eu falei sim, até o dia da palestra, eu me lembro, gente, que eu não dormi, eu não comi, eu não vivi, eu só sobrevivi porque eu estudei 24 horas por dia. Na noite anterior dessa palestra, eu não dormi. Minha palestra às 4 horas da tarde. Eu
fiquei acordada a madrugada inteira estudando. Antes da minha palestra, eu fiquei no banheiro, sentada no vaso, estudando. Eu subi ao palco e eu arrasei. Foi o maior sucesso da minha vida. E aquele é um salto quântico na minha vida. O dia que eu fiz aquela palestra, eu lotei minha agenda de atendimento, fui convidado para outros eventos. Eu conheci pessoas que eu em 10 anos, talvez em 20 anos, eu não conseguiria, de nenhuma das hipóteses, reunir todas as oportunidades que aconteceram naquele dia. E se eu não tivesse ido, hoje eu não estaria aqui. Talvez eu estivesse uns 5 anos antes, no meu nível de evolução, de prosperidade, de oportunidade, de sucesso. Sem dúvida eu estaria uns 5 anos antes dessa jornada. Então, essa é, eu estou pronta. E se eu não estiver, eu vou e me preparo. Quantas vezes eu estudei o conteúdo que eu iria dar aula à noite durante o dia? Que aula é que eu tenho que dar hoje? Passava o dia inteiro estudando para dar aula à noite. Eu estou pronto, eu posso, eu consigo. Eu lembro também, gente, que todas as palestras que surgiam, eu ia. Não interessava mais para mim se eu receberia ou não. Não importa. Não importa se eu vou receber ou não, porque eu sei onde eu quero chegar. Se você sabe onde você quer chegar, você sabe o que precisa ser feito. Escuta, se você sabe onde você quer chegar, você sabe o que precisa ser feito. Eu sabia onde eu queria chegar, então eu preciso fazer. Mesmo que eu parcele a minha passagem aérea em 12 vezes, mesmo que eu tenha que arrumar esse dinheiro emprestado, eu vou palestrar. Não importa se eu estiver recebendo ou pagando para estar lá, porque eu estou pagando minha passagem. Eu vou pagar um hostel para me hospedar, porque era lá que eu ficava, num hostel coletivo, porque eu não tinha dinheiro para um hotel. Mas se eu tivesse um amigo que eu pudesse dormir na casa dessa pessoa, sem dúvida, eu não iria pagar hotel. Se eu não tivesse essa alternativa, eu ficaria num hostel coletivo. E esse era o início. E assim, cada palestra, pessoas transformadas, cada vez mais conhecida, cada vez mais palestras lotando. E se eu não tivesse feito as primeiras que era gratuita? Qual que era o meu objetivo? Com que pessoas fossem transformadas com o meu conteúdo, com que eu fosse conhecida. Esse é meu começo. Além de fazer palestras gratuitas, onde eu estou pagando a minha passagem e hospedada num hostel coletivo, eu também, nas minhas primeiras palestras ministradas por mim, aonde eu estou vendendo uma palestra comigo. Ou seja, Elaine Orives e tal hotel. As primeiras palestras. Venda de ingresso. Quantos ingressos eu vendi? Nenhum. Ninguém pagou para me assistir. E o que eu fiz? Eu fiz o evento. Eu palestrei. Sabe o que eu fiz? Eu falei para as pessoas. Eu fiz um post falando que nós iríamos sortear 10 ingressos para a palestra. Era para a pessoa comentar no post por que ela merecia ganhar o ingresso. E todas as pessoas que comentaram, eu dei o ingresso. Todas. A gente ligava em contato uma a uma e dizia, olha, você ganhou o ingresso. Só que a pessoa sorteada não foi você, foi uma outra pessoa, você que ficou entre os 10. Mas gostaríamos que você fosse também. Eu só quero te pedir com que você não comente com ninguém. Se alguém te perguntar, você comprou o ingresso. Mas eu estou te dando ele de presente. E assim eu lotei o local. E eu paguei. Eu paguei o hotel, eu paguei o som para poder transmitir a palestra, porque o que importava para mim? Com que as pessoas me conhecessem, com que as pessoas fossem transformadas. E eu vou te falar quanto que eu cobro hoje, 2024, para fazer uma palestra. Uma palestra comigo de 1 hora, se você quiser me contratar, custa atualmente R$70 mil. O ano passado custava 50, esse ano custa 70 mil. Ontem a minha filha me passou uma palestra, no qual ela passou o valor para a pessoa. Quem lida com isso é a Jaque, mas como a Jaque está fora do Brasil, foi passado para a Júlia, e a Júlia falou, mãe, eu passei o valor de 70 mil em tal cidade, enfim, em tal estado, só que você tem uma logística assim. Eu falei, não dá, diz que eu não consigo. 70 mil reais e eu recusei a palestra. Porque sim, vai depender da minha logística, vai depender do meu tempo, vai depender da minha agenda, porque eu faturo muito mais do que isso fazendo outras coisas. E como foi o início? E como foi a jornada? Trabalhando de graça, pagando a minha própria passagem aérea, pagando para que as pessoas pudessem me assistir.
me sabotando e achando que eu não era capaz e que eu não era competente. Eu mereço. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu posso. Eu posso. Eu consigo. Gravar isso nas tuas células. Eu sou capaz. Eu posso. Eu consigo. Toda oportunidade que chegar é os meios que o universo está entregando naquilo que você precisa desenvolver, precisa ser, precisa fazer. Avalie a oportunidade. Tem oportunidades que vão chegar, não para que você aceite ela, mas apenas para que valide a outra oportunidade que está em negociação. Puta que pariu. Mas toda oportunidade, ela está sendo sintonizada para que você vá para o próximo nível. Então, você está preparado? Porque quando você pediu, a oportunidade vai chegar. E todas as situações, eventos, acontecimentos estão te levando para a vida que você deseja que está aqui dentro. Não questiona a oportunidade. Pensa o universo, senão queria me espancar. Eu estou aqui chorando, implorando de joelhos, me visualizando num palco, sendo uma treinadora e uma palestrante de sucesso. Alguém me convida e eu ainda fico puta da cara, questionando a oportunidade. O universo vai dizer para mim, ô sua loira, ou sua menina, quando você realmente decidiu o que você quer, você fala comigo antes disso, não ocupa meu tempo. Não ocupa meu tempo se você não sabe aquilo que você quer. Porque eu tenho 8 bilhões de pedidos para realizar hoje. E você aqui ocupando o meu tempo. Então, quando você decidiu, quando você pediu, a oportunidade ela vai chegar. Porque o teu pensamento emite frequência. E essa frequência que você emanou pela tua intenção, pelo teu desejo, quando você pediu, vai ter que sintonizar uma frequência semelhante. E aí, a oportunidade está chegando e você está dizendo não. Você quer mudar de vida, chega alguém e te oferece sociedade. Aí você chega em casa e fala, amor, deixa eu te falar o absurdo que aconteceu hoje. Simplesmente o João da Silva me ofereceu uma oportunidade de ser sócio. Olha, ele acha que eu sou trouxa? Ele acha que eu sou o quê? Tuas crenças gritando o quanto você é incompetente, o quanto você é escassez, o quanto você é um perdedor. Não é sobre a oportunidade que você recebeu. É sobre as crenças que estão vibrando e fazendo com que você olhe a realidade não como ela é, mas como as tuas crenças são capazes de perceber. Puta que pariu. De repente você quer aumentar a tua renda e alguém te ofereceu, sei lá, quer vender o colágeno da Elaine no Mundo Hertz? Você pode ser um revendedor de colágeno, de sérum, de hidratante da linha da Elaine Olives. Alguém te falou isso, você falou, nossa, que besteira, imagina. O que eu quero falar é que a oportunidade chega o tempo todo, a todo momento, mas você já está na defensiva, preparado para dizer não. E continua pedindo e reclamando que não funciona. Se você gostou desse vídeo, tenho 2 sugestões incríveis para continuar aprendendo e explorando esse assunto.
Tenho certeza de que elas vão te ajudar a enxergar ainda mais possibilidades. Um beijo de luz, amo você!